Graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Continue em pé, só um pouquinho. Abra sua Bíblia aí. No Evangelho de Lucas. Quero ler com você aqui bem rapidinho. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos aqui. Amém? Nós achamos? Queridos, antes de trazer a palavra para o teu coração, só fazer uma pergunta para os irmãos. A gente acabou de cantar um hino, que ele diz assim, teu nome é cura. E no louvor ele diz algumas coisas tipo assim, saia toda a depressão, não é isso? Saia todo medo, saia toda ansiedade. Presta bem atenção. Você que está hoje aqui, e de repente alguém até que está nos assistindo pela transmissão também, mas que tem sido acometido por uma dessas coisas, quem sabe alguma coisa tem te trazido medo, né? De repente até um medo que você não explica, né? Pastor, eu tenho sentido medo, não sei porquê, exatamente porquê. Ou quem sabe você tem sido cometido pela depressão, ou quem sabe você tem sido acometido pela ansiedade. Ansiedade, eu costumo dizer, querido, que todos nós, né, salvo as exceções, né, todos nós somos um pouquinho ansiosos. Eu costumo dizer que eu quase não sou ansioso. Eu não sou ansioso, mas não muito tempo atrás eu tive uma crise de ansiedade que eu fui parar no hospital. Pastor Luiz Almeida também e outras pessoas. Então, queridos, enquanto a gente estava cantando esse louvor ali, eu não ia fazer isso não. Deus sabe que é verdade, mas Deus, antes de eu pregar, Deus começou a me incomodar sobre isso. Eu queria que você que está aqui no nosso meio nessa noite, que tem sido de repente atormentado, acometido, incomodado por uma dessas coisas, um medo inexplicável, uma ansiedade além do normal, depressão. Você levante a sua mão, que eu queria orar por você agora em nome de Jesus. Você que tem sido acometido por alguma dessas coisas. Não precisa ficar com vergonha, né? A gente fica, e pastor, se eu levantar a mão, o que eu vou pensar? Deixa os outros pensar. Mas eu queria orar por você. Porque eu acredito que se Deus colocou no meu coração é porque Ele tem algo para fazer nessa noite. Você está conseguindo entender? Eu não ia fazer nada disso. Deus sabe que é verdade o que eu estou falando aqui, querido. Não preparei nada disso, não esquematizei nada, não tinha nada programado. Mas eu creio que é de Deus. E eu tenho uma palavra para o teu coração daqui a pouquinho de vitória. E nesse momento eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus uma palavra de libertação para a tua vida. É no nome de Jesus que a gente está declarando aqui nesse lugar uma palavra de libertação para você do medo, libertação da depressão, libertação da ansiedade, em nome de Jesus. Mantenha suas mãos erguidas. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que a direção desse culto é tua, porque é assim que nós pedimos quando começamos. Nós nos programamos para, de repente, tentarmos seguir uma liturgia, para que a coisa flua com ordem, com decência, mas quem conduz, quem dirige é o Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, aí estão os teus filhos, com as mãos erguidas. Eu não sei, Senhor Deus, do que cada um tem enfrentado, que lutas eles têm enfrentado, que batalhas eles têm encarado, mas o Senhor sabe. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, entra com providência. Entra com providência, mudando essa circunstância, revertendo essa situação e dando vitória. Não só os teus filhos que estão aqui no santuário com as mãos erguidas, mas aqueles que nesse momento também nos acompanham pela transmissão, que a tua bênção possa alcançá-los também agora na autoridade do nome de Jesus. E que, como acabamos de cantar, nós declaramos, cai por terra agora, toda a depressão, todo o medo, toda a ansiedade, todo e qualquer outro tipo, Senhor Deus, de sintoma, Senhor Deus, ou de cadeia que tem tentado prender, aprisionar, trazer cativos os teus filhos. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, cura, libertação, é na autoridade do teu nome, Senhor, que nós oramos e já te agradecemos pela bênção e pela vitória, no nome de Jesus. Amém, querido? Toma posse da bênção que o Senhor já te deu nessa noite.
Você podia até ir embora para casa, porque você já está levando a sua bênção nessa noite, em nome de Jesus, amém? Mas antes de você se assentar, na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, como eu já pedi a alguns irmãos para abrirem ali, eu quero trazer uma palavra assim bem rápida, bem concisa para o teu coração. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1 mesmo, que nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Agora eu quero ler o verso 13 com os irmãos. Bota o 13, por favor, Cris, que diz assim. Obrigado, filha. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Mantenha seus olhos fechados. Senhor, obrigado por essa noite. Agora te pedimos, fala mais um pouquinho com a gente, Senhor, através da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga. Agora você pode se assentar. Amém, queridos? Amados, nós vemos aqui nessa passagem, eu acredito, muito obrigado, meu amado. Eu acredito que o maior dos embates que a história tem notícia, o embate entre Jesus e o diabo. E aqui, queridos, nessa passagem há uma discussão entre os estudiosos, né, entre os pesquisadores, entre os doutores, entre os eruditos, né, que alguns afirmam que o diabo se personificou, se materializou ali diante de Jesus. Outros dizem que não, que Jesus sofreu um ataque ali na sua mente. E eu, particularmente, isso é a opinião do pastor Jorge, eu particularmente acredito que foi exatamente assim. Acredito que o diabo, que Jesus sofreu um ataque ali na sua mente, até porque quando a gente estuda um pouquinho de batalha espiritual, você aprende que a sua mente é o primeiro campo de batalha, é o campo, digamos assim, de entrada inicial, onde o diabo começa a te atacar. Amém, queridos? Então eu particularmente acredito que Jesus sofreu ali um ataque de Satanás na sua mente, em função da circunstância que ele estava vivendo. Só que o final dessa história, o final desse embate, mesmo que nós não tivéssemos conhecimento da palavra, mesmo que nós não soubéssemos o final, que ninguém nunca tivesse nos dito o final, nós já imaginaríamos, sim ou não? Um embate, uma batalha, uma peleja, uma luta entre Jesus e o diabo. Quem vence, igreja? Quem é que vence? Sem dúvida nenhuma. Não é assim, queridos? Então, acredito que era o tipo da passagem, amados, que eu costumo dizer que não precisaria nem estar na Bíblia. Primeiro, pelo que eu acabei de falar para você, porque o final, ele é quase que, digamos assim, previsível. E outra, Jesus não precisava nem ter passado por nada disso aqui, mas ele se permitiu passar por tudo isso aqui. Está relatado na palavra, então é sinal que Deus tem algo para ensinar para mim, tem algo para ensinar para você. Porque aqui nessa peleja, como eu já disse, Jesus foi vencedor. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Assim como Jesus enfrentou essa peleja, assim como Jesus de repente estava diante do diabo numa batalha, muitas vezes eu e você, guardadas as devidas proporções, passamos pela mesma situação. Também temos as nossas lutas, também temos as nossas batalhas para enfrentar. E aí, como Jesus é o nosso parâmetro, como Jesus é o nosso padrão, como Jesus é o nosso exemplo, então vamos aprender quais são as lições que ele deixa para mim e para você, que já que ele venceu, não só por ser Jesus, porque ele podia ter dito isso para Satanás: Satanás, eu sou Jesus, vai embora, e o diabo ia ter que ir. Mas ele se permitiu ser atacado, ele se permitiu passar por esse embate, é porque Deus tem algumas coisas para ensinar, para mim e para você, para que eu e você também sejamos vencedores nas nossas pelejas, também sejamos vencedores nos nossos embates. Amém, queridos? E vamos aprender algumas coisinhas. Cris, pode botar o verso 1, por favor, minha querida. Obrigado, amada. Começa dizendo assim, se você não tem a Bíblia aí, pode acompanhar ali no projetor. Começa dizendo assim: Jesus, agora olha para mim. Aí depois vem uma vírgula e vem uma expressão assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo.
E aí depois vem outra vírgula e continua dizendo assim: voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha aqui para mim, queridos. O texto começa dizendo assim, falando Jesus. E logo depois vem uma vírgula, e o mesmo texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, sendo que ali, queridos, está uma expressão a respeito de Jesus, que não era nem necessário estar ali. Porque uma vez que se trata do próprio Jesus, subentende-se que ele, por ser até uma das pessoas da Santíssima Trindade, já é cheio do Espírito Santo por si só. Até porque eu preguei não muitos dias atrás aqui, quando Deus falando do próprio Filho, ele fala, e eu farei repousar nele o meu Espírito. Então, é óbvio que se tratando de Jesus, a gente já sabe que ele é cheio do Espírito Santo. Só que o interessante é que essa expressão está ali. E o mais interessante ainda, queridos, que ela está entre duas vírgulas, e eu não sou muito bom de português, mas a gente entende que uma expressão, numa frase, entre duas vírgulas, essa expressão em vários casos, como é o caso que eu vou te explicar agora, essa expressão pode até ser retirada da frase, sem que a frase perca o sentido. Porque se você ler essa expressão, sem usar a expressão cheia do Espírito Santo, olha só como é que fica. E Jesus voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Perdeu o sentido da frase? Sim ou não? Não. Então subentende que essa expressão não precisaria nem estar ali, mas está. E se está, queridos, é porque Deus quer ensinar alguma coisa para mim e para você. Qual é a lição que Deus quer deixar para mim e para você, dentre muitas outras que a gente podia falar aqui? Que se eu e você queremos ser vencedores nas nossas batalhas espirituais, primeira coisa que eu aprendo baseado em Lucas capítulo 4, verso 1. Eu e você, assim como Jesus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E se não estou enganado, na última vez que eu preguei aqui, a gente falou um pouquinho sobre isso, porque foi o próprio Deus que falou de Jesus, né? Eu repousarei sobre ele meu Espírito, e a gente falou um pouquinho sobre estar cheio do Espírito Santo. E eu sei que você aprendeu, quero relembrar você, porque para sermos cheios, primeira coisa, a gente precisa querer. Precisa haver da minha parte, da tua parte, um desejo, porque Deus tem o desejo de nos encher, mas Ele não vai nos encher de forma obrigatória, de forma coercitiva, à força. É necessário que haja em mim e você o quê? Um desejo, uma vontade de sermos cheios. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu. E a segunda coisa que nós aprendemos, você além de querer, você precisa permitir. Não é assim? Porque você pode de repente até desejar, mas aí você não permite Deus te encher. Deus não vai te encher a força, Deus não vai te encher contra a sua vontade. Se você já está satisfeito, vou usar essa expressão para você entender, com a medida espiritual com que você está vivendo hoje, amém, você vai continuar assim. Mas se você não está satisfeito, se você quer mais, se você quer ser cheio, se você quer transbordar, deixa eu dizer uma coisa para você, muito mais desejoso de te encher está Deus do que em você mesmo ser cheio. Então é necessário haver vontade, é necessário haver uma permissão, e é necessário também haver uma busca. Porque não adianta nada eu querer, não adianta nada eu falar para Jesus, Senhor, eu permito, pode me encher, mas eu não faço nada para ser cheio. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não venho à igreja, eu não me encho de coisas espirituais, muito pelo contrário, vou me permitindo a cada dia ser cheio, não do Espírito, mas de um montão de outros lixos que nós somos sujeitos todos os dias. Quando sentamos na frente de uma televisão, quando ligamos o nosso celular ou o nosso computador e acessamos a internet, quando muitas vezes paramos até na rodinha com alguns amigos, somos expostos a uma série de lixo que são jogados muitas vezes no nosso ouvido, com a intenção de atingir a nossa mente, e alguns mais ambiciosos com a intenção de atingir o nosso coração. Então, queridos, temos que fazer algumas coisas, temos que tomar algumas atitudes, algumas medidas, para que sejamos cheios. E você já sabe, eu vou lembrar você, separar tempo para oração, separar tempo para a leitura da palavra, separar tempo para se cercar, se alimentar, se encher de coisas espirituais. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui. Se queremos ser vencedores, precisamos ser cheios. Pastor, e o que é ser cheio do Espírito Santo? É aquilo que eu acabei de falar para você, e é a cada dia mais, queridos. Olha para mim que isso é importante. A cada dia mais, dar permissão a Deus para trabalhar em você. Dar permissão a Deus para te purificar, que é aquilo que nós chamamos do processo de santificação, que não é a mesma coisa que santidade. Santificação é um processo, santidade é um estado. Então nós estamos num processo de santificação. Agora, para que Deus dê continuidade a esse processo, nós precisamos deixar, permitir.
Você está conseguindo entender? Como assim, pastor? Para você entender. Lembra do lixo que eu falei, que muitas vezes vai sendo jogado na nossa mente, para chegar ao nosso coração? Então, de repente, eu estou cheio de coisa lá no meu coração que eu sei que é lixo, que Deus quer tirar. Mas Ele só vai tirar se eu permitir. Porque muitas vezes eu sei que é lixo, muitas vezes eu sei que não me abençoa, muitas vezes eu sei que não me edifica, não está me ajudando em nada, mas por algum motivo eu ainda gosto daquele negócio, eu ainda quero ficar com aquele negócio. É de repente uma mágoa, de repente uma tristeza, um rancor. Você está conseguindo entender, queridos? Então, para que sejamos cheios, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Deixar cada dia mais Ele assumir o controle do nosso coração, amado. É assim que funciona. É deixar Ele entrar e tirar coisas que estão aí. Me lembro, queridos, uma experiência que eu tive de uma coisa simples, há muito tempo atrás, mas eu nunca mais esqueci. Eu estava fazendo um serviço em casa, e aí, Jorge, eu precisava tirar um parafuso. Só que ele era um parafuso especial, que para esse parafuso especial eu tinha que ter uma chave também especial. Era um parafuso que não era com um tamanho muito comum, e era um parafuso Phillips. E eu tinha que ter uma chave daquela. Eu falei, caraca, não tem essa chave. Aí fui num amigo meu que morava perto. Fulano, tu tem a chave Phillips desse tamanho, dessa polegada? E ele falou, pô, Jorge, eu até tenho uma menor, quer tentar? Eu tentei, mas não deu. Acabou espanando o parafuso, não funcionou. Conclusão, queridos, eu não fiz o negócio, eu deixei o parafuso lá, falei, depois eu vou ver o que eu posso com esse parafuso, deixa ele aí. E aí no mesmo dia, mais tarde, queridos, eu precisei pegar um negócio na minha caixa de ferramentas que ficava embaixo da minha pia. Aí eu puxei a caixa, Jorge. Queridos, procurando uma outra ferramenta, o que eu acho dentro da caixa? A chave, Jorge, exatamente do tamanho, do modelo que eu precisava para tirar o abençoado do parafuso. E eu pensei assim, falei, caraca, eu tinha a chave e nem sabia. Queridos, olha para mim, porque foi o que Deus falou comigo, Jorge, olhando para aquela caixa de ferramenta. Ele falou assim, bem assim é no teu coração. Tem coisa que estão aí dentro, que você nem sabe que está e que precisa ser tirado. É por isso que Davi, orando, Davi fala assim, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, porque às vezes tem coisa lá dentro, queridos, que nem nós sabemos que está lá. Você quer ver como é que... Eu vou trazer para o lado humano para você entender. Sabe essas pessoas que são chamadas acumuladoras? Que vão guardando um montão de coisa? Que tem um montão de coisa na grande maioria. Queridos, eu tenho experiência com algumas dessas pessoas. A grande maioria das coisas que guarda não presta, é lixo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, ela guarda tanta coisa, que nem ela sabe mais o que guardou lá. Foi ela que botou, mas devido a ter tanta coisa lá, ela não sabe mais o que tem. Muitas vezes é assim no nosso coração, amados. A gente vai entulhando o nosso coração com tanta coisa que não presta, que daqui a pouco nem nós sabemos o que tem lá dentro. E aí, meu amado, nós precisamos pedir ao faxineiro, Jesus, vou usar essa expressão para você entender. Pedir ao Espírito Santo para fazer uma faxina. Limpa e joga tudo que não presta fora. Meu amado, sabe o que eu acredito? Que se nós falarmos isso para Jesus, falar assim, eu entro aqui, tira tudo que não presta. Meu amado, se prepara. Muito provavelmente, sabe o que vai acontecer com o teu coração? Vai ficar vazio. Ele vai tirar tudo. Porque a grande maioria das coisas que muitas vezes guardamos, lixo, não presta. Desafio você nessa noite a falar isso para Jesus. Senhor, só daqui, ó. Tudo que for lixo, Senhor, entra aqui e tira. Tudo lixo que o diabo colocou, entra aqui e tira. Porque é assim que o diabo faz, queridos. O diabo não chega com um caminhão de lixo, sabe como é, João? Ele não chega com um caminhão basculante e joga... Não, meu amado. Ele joga um papelzinho de bala, sabe? No dia seguinte ele joga um pacotinho de biscoito. Porque é assim que começa. E quando você vê, virou, me permita a expressão, um lixão. Você está conseguindo, queridos? Lembra que eu falei para você que ia trazer para você uma palavra de vitória, mas também uma palavra para mim e para você, uma palavra de libertação. Meu amado, nessa noite a pergunta de Jesus para mim e para você que está nos assistindo pela transmissão, ninguém mandou ligar e assistir, né? A pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite é a seguinte: teu coração realmente me pertence? Meu amado, se você sair daqui nessa noite, se nós sairmos daqui nessa noite com essa pergunta na nossa cabeça, toim, 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 já valeu a pena.
Se você for dormir hoje, antes de dormir, você se fizer essa pergunta: Senhor, meu coração pertence de fato ao Senhor, eu já entreguei ele, eu já dei liberdade para o Senhor entrar e fazer a limpeza que tiver que fazer. Meu desejo é que você saia daqui nessa noite com essa pergunta na tua mente, pedindo a Ele para tirar. Porque, queridos, você também já ouviu falar aqui há poucos dias atrás, como é que queremos ser cheios sem esvaziar? Como é que eu quero que o Espírito Santo encha o meu coração, sendo que o meu coração já está cheio? E lamentavelmente cheio de coisas que a grande maioria não presta. Você está conseguindo entender? E aí, amados, é por isso que de vez em quando reagimos de formas estranhas, né? Há poucos dias atrás eu estava, acho que os irmãos devem ter visto esse vídeo também, um pastor trouxe uma palavra bem curta e bem interessante. Ele pegou uma xícara de café, fez uma ilustração muito legal. Ele estava tomando café, aí de repente, quando ele foi tomar o café, Jorge, uma pessoa veio e esbarrou nele. E aí, obviamente, o que aconteceu com o café? Derramou na blusa dele. Aí ele botou a xícara na mesa, aí virou para... Era um vídeo, né? Aí virou e perguntou assim: sabe por que esse café derramou na minha blusa? Aí ele falou assim: você vai pensar, porque alguém esbarrou em você e derramou nessa blusa. Não, não foi por isso. Esse café só derramou na minha blusa porque a xícara estava cheia de café. É assim que acontece comigo e com você. Quando alguém esbarra, nós derramamos aquilo do qual estamos cheios. O que é que você está cheio, querido? É por isso que de vez em quando vemos crentes ter reações que você fica escandalizado. Me lembra, não muito tempo atrás, uma pessoa que era dessa igreja aqui, hoje não é mais. A gente foi num determinado mercado, queridos, e aí a gente foi pedir, ele quis fazer um cartão de crédito do mercado, tinha que comprar não sei o que e tal, aí o cartão dele já estava cheio, falou: vou fazer desse mercado aqui. Aí a menina veio toda solícita, né, que é assim que funciona. Não, só dá sua identidade, CPF, não precisa contra-cheque, não precisa comprovante de residência, não precisa nada. 10 minutos seu cartão está pronto, só vai comprar o que o senhor quiser. Pegou, deu a menina, tudo tal, a gente conversando, a menina foi, daqui a pouco a menina voltou, trouxe os documentos de volta e falou assim: infelizmente, na pontuação da nossa empresa, o senhor não foi achado em condições de ter o nosso cartão. Queridos, olha para mim, o irmão virou um bicho, xingou a menina e tudo, a menina não tinha nada a ver com a história. Eu fiquei olhando para ele assim, eu confesso que eu fiquei espantado. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Irmãos, ele se transformou. Eu não estou falando de novo convertido não, tá, queridos? Estou falando de crente já, há alguns anos. Sabe o que é isso? Esbarraram nele, e ele derramou porque ele estava cheio. Do que você está cheio nessa noite? De que você está cheio? Você está conseguindo entender? Vamos seguir aqui que eu não vou me alongar não, até porque eu sei que tem um ensaio aí depois do culto, né? Negócio do ensaio aí, né? Né, Lucas? Já me apertaram lá em casa, depois: pai, tem ensaio depois, pai. Não tem que acabar tarde não, pai. A gente tem outras quartas-feiras para falar mais um pouquinho, mas lê comigo, verso 1, eu vou terminar no verso 1, para a gente não se alongar. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou de onde? Lê para mim ali, para você me ajudar, enquanto eu tomo um negocinho aqui. Jesus voltou de onde, que está dizendo ali? Jordão era o quê? Uma cidade? Era o quê? Um rio. Pastor burro, né? Era um rio, pastor. O que ele foi fazer lá nesse rio? De repente estava muito calor, foi dar um mergulho, né? Dar uma refrescada, que Jesus também era filho de Deus, né? Literalmente, né? O que ele foi fazer lá nesse rio, queridos? Alguém pode me ajudar? Alguém sabe?
Eu escutei. Isso aí, queridos, eu sei que vocês sabem, essa igreja frequenta escola bíblica dominical, graças a Deus. Foi se batizar. Agora olha para mim, igreja. O que é o batismo? O batismo, dentre outros significados, né? Me ajuda aí, tá, querido? Se eu falar alguma heresia aqui, você me ajuda, até porque está sendo transmitido. O batismo, dentre outras coisas, é uma confissão pública, sim ou não? De que você está arrependido dos seus e que você quer ser uma nova. Por isso tem um mergulho, né? Aquelas que mergulham por imersão, né? Mergulho menino, tira, né? Simbolicamente, apenas uma alegoria, como se mergulhasse a velha criatura, saísse uma nova criatura. Confessando para o povo, publicamente, que está arrependida dos seus. Eu estou certo até aí, igreja? Concordam comigo? Batismo não é isso? Entre outras coisas, esse não é um dos principais significados? Sim ou não? Agora me responda uma coisa: Jesus tinha pecado? Silêncio no santuário. Sim ou não? Mas se ele não tinha pecado, e se o batismo é uma confissão pública de arrependimento de pecados, para que Jesus se batizou? Hein? Fala, Camille. Para dar exemplo. Tanto é que a Bíblia nos diz que quando ele chegou para se batizar, o que João falou para ele? Senhor, o senhor está tirando onda com a minha cara, né? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim? E ele fala: João, é necessário que assim aconteça, deixa constar, João. O que Deus está dizendo para mim e para você, meu amado? Você quer ser vencedor nas suas batalhas espirituais? Quer ser bem sucedido nas suas lutas? Você precisa ser exemplo. Você precisa ser, aonde Deus te colocar, você precisa ser referência. Já falei isso um montão de vezes, vou falar de novo para você não esquecer e não sair daqui com dúvida. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de exemplo. Você tem que servir no grupo aonde você estiver inserido, seja na sua igreja, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja no clube onde você frequenta, aonde for, você precisa ser exemplo, você precisa ser referência. Você está conseguindo entender? É isso que eu aprendo aqui com Jesus. E não só para servir de exemplo, não só para servir de referência, mas também para fazer o quê? Obedecer. Jesus se batizou para servir de exemplo, mas também para obedecer a ordem do Pai. Você quer ser vencedor nas suas batalhas? Seja obediente, filho. Seja obediente. Vou falar aqui um negocinho só para você entender. Eu duvido. Vou repetir. Eu duvido. Crente que não obedece à sua liderança espiritual ter autoridade para expulsar demônio. Eu duvido. Sabe por quê, queridos? Porque só tem autoridade, principalmente quando se fala de autoridade espiritual. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. Você está conseguindo entender? É isso que eu aprendo aqui com Jesus, obediência, filho. Ah, pastor, eu não concordo. A não ser que a ordem que te for dada seja uma ordem que fira a palavra. Aí você não tem que obedecer nem pastor Carlos, nem pastor Luiz Almeida, nem a mim, nem a nenhum outro pastor. Se vai de encontro à palavra, que a Bíblia diz o quê? Convém primeiro obedecer a Deus, depois a homens. Você está conseguindo entender? Agora, se não vai de encontro à palavra, se não fere a palavra, obedeça. Jesus obedeceu. Você está conseguindo entender? Quer ser cheio? Quer ser vencedor nas tuas pelejas, nas tuas batalhas espirituais? Seja obediente.
É isso que eu aprendo aqui com Jesus. Amém, queridos? Vamos seguir porque eu já estou terminando. Porque ele diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, está escrito ali, voltou do Jordão, onde ele se batizou. É por isso que de vez em quando a gente ouve algumas pessoas falando de batismo, né, queridos? E eu penso que o batismo é uma coisa que você tem que ter muito equilíbrio, porque determinadas denominações supervalorizam, superdimensionam o batismo. Só para você ter uma ideia, para você não sair daqui com dúvida. Qualquer dúvida pode me perguntar depois que eu te explico. Jesus se batizou, porque o batismo tem a sua importância, sim ou não? Agora, o batismo por si só, ele salva? Sim ou não? Não. Você está conseguindo entender? Então há de se haver um equilíbrio, porque algumas denominações superdimensionam o batismo. E isso a gente sabe de onde vem, né, querido? Vem de uma cultura que dizia que se morresse sem se batizar, morria pagão. Eu sei que você já ouviu isso. Agora, em contrapartida, por isso que é o equilíbrio, tá, querido? A gente precisa evitar os dois extremos. Alguns superdimensionam, outros não dão o menor valor. E eu, particularmente, quando eu vejo um crente há algum tempo caminhando com Jesus, que não tem a menor vontade de se batizar, eu me preocupo. Porque nós entendemos que o batismo também faz parte do processo de relacionamento com Deus. Tanto é importante que Jesus se batizou. Você está conseguindo entender? Então eu aprendo isso aqui com Jesus. Agora olha o que é que diz. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e aí diz o quê? E foi guiado pelo mesmo Espírito. E eu acho legal isso aí, queridos, porque há não muito tempo atrás, eu ouvi um camarada pregando sobre essa passagem, ele falou assim, gente, olha, vocês precisam tomar cuidado com o diabo. Gente, o diabo é sujo. Você viu o que ele fez com Jesus? Ele levou Jesus para o deserto para tentar Jesus. Olha aqui para mim. O Espírito que está aí nessa passagem está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula ou minúscula? E olha o que é que ele diz. Nessa tradução aí está bem claro. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo. Deixando bem claro que está falando do Espírito Santo. E aí quando ele diz ali, e foi guiado. Agora olha aqui para mim, querido. Você quer ser vencedor nas suas batalhas espirituais? Você já aprendeu que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você já aprendeu que você precisa ser exemplo, referência. Você já aprendeu que você precisa obedecer. Você já aprendeu hoje a quarta lição que está nesse versículo aí. Você precisa se deixar guiar pelo Espírito Santo. Pastor, mas guiado em quê? Em tudo. Meu amado, tudo que você for fazer, tudo, essa é a direção de Deus. E aí vou dizer mais uma vez a você, como eu falei aqui do coração. Se começarmos a fazer isso de fato, sabe o que vai acontecer? Grande parte das coisas que nós faríamos, nós não vamos fazer. Você está conseguindo entender? Deixa ele te guiar, querido. Pastor, não sei que decisão tomar. Peça a orientação de Deus. O problema, amados, não estou dizendo que isso é errado, porque isso também é saudável. Mas o problema é que na grande maioria das vezes nós pedimos orientação para tudo e para todos. A gente pede oração para o padre, para o pastor, para o guru, para o pai de santo, para tudo. Depois é que a gente vai lembrar de pedir a orientação de quem? De Deus. Inverte o negócio que tu vai ganhar tempo, filho. Fala com Deus. Aí se Deus quiser confirmar através de um homem, glória a Deus por isso, porque às vezes acontece assim, né? Mas pede orientação, o que eu faço? Que direção eu tomo? Que atitude eu tomo? Que resposta eu dou? Sabe na hora que o sangue ferve? O que o Espírito Santo faria no meu lugar agora? Deixa ele te guiar em tudo que você fizer na tua vida, nas coisas grandes, mas também naquelas coisinhas pequenas, sabe, que a gente às vezes acha que não tem importância. Deixa ele te guiar. Eu vou encerrar nesse versículo, porque ele termina dizendo assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, aonde? No deserto. Quer ser vencedor nas suas pelejas? Prepare-se para enfrentar desertos.
porque eles são mais comuns na nossa caminhada do que a gente gostaria que fosse. Eles estão mais presentes nas nossas trajetórias com Jesus do que a gente gostaria que eles estivessem. Você consegue entender? Prepare-se. Mas como eu disse na live hoje à tarde, falando da tempestade, deserto é a mesma coisa, nesse sentido pelo menos. Deus não manda deserto para nós morrermos, ou de calor ou de frio no deserto. Ele não manda deserto para a gente morrer, de repente à noite de hipotermia, ou de dia de desidratação. Não! Ele permite que a gente passe por desertos, queridos, para testar a nossa fé, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para a gente chegar mais pertinho dele, sabe? Ele não mandou esse deserto para te matar, para você morrer no sol de 40 graus, ou no frio abaixo de 0 à noite. Está passando pelo deserto? Deixa eu lançar uma palavra de vitória para a tua vida. Você vai sair desse deserto mais crente. Você vai sair desse deserto mais forte. Você vai sair desse deserto mais maduro. Você vai sair desse deserto com um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas você não vai perecer nesse deserto. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de habitação. E Deus tem vitória para você nesse deserto. Então guarda no teu coração.